Paz e alegria, querido! O nosso canal tem o propósito de ler as Escrituras contigo. Abrimos o canal Singular Jesus para que numa leitura pausada e contínua das Escrituras nós possamos conhecer mais e melhor a pessoa de Cristo Jesus. Que à medida que caminhemos nessa proposta, o nosso coração tenha mais amor pela pessoa de Jesus e o nosso trabalho um comprometimento maior no serviço do Mestre. Portanto, se você ainda não se inscreveu, inscreva lá no canal, dê lá o teu like, faça o seu comentário. Essas manifestações ajudam, que o próprio YouTube nos ajuda nas divulgações dessas mensagens. A nossa devocional hoje está em Gênesis 11, do verso 10 ao 32. Leiamos o texto. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. Depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Mais uma daquelas genealogias com propósito benfazejo de apresentar a linhagem do nosso amado e Salvador Jesus. O versículo de número 14 cita Eber, e este nome é que dá origem ao nome Hebreus. Então, a nação que descende de Sem, eles são chamados de semitas por causa de Sem e de hebreus por causa de Eber. Você vai perceber que há uma diminuição na idade em relação à genealogia de Gênesis 5. Lá a gente vê alguns vivendo 900 anos e aqui é limitada a idade dos que são relacionados nessa lista. E isso vai diminuindo aos poucos, ao ponto de que quando Moisés
vai tratar disso em uma das suas poesias em Salmos. Ele vai dizer que a vida do homem chega aos 70 e quando passa disso é canseira. Lembrando que a nossa abordagem bíblica, ela tem a perspectiva de considerar a narrativa bíblica e a história de Deus na criação, na queda, na redenção e na consumação ou glorificação. Então, a história está caminhando para a glorificação, para a consumação, e estes eventos são revelações gradativas de Deus no decorrer da história. E alguns consideram estas narrativas de Gênesis 1 ao capítulo 11 de mito. Quando o autor sagrado faz essa questão de associar a Abraão a essa família dos que descendem de Noé, que veio de Adão, ele está mostrando que essa história é fato. Apesar de aqui nesse texto, de forma específica, a gente vai ter algumas dificuldades com a idade de alguns dos que são aqui citados. Entretanto, nós reformados subscrevemos a inerrância das Escrituras e temos algumas autoridades que tratam do assunto com biblicidade e que, creio, explicam bem essa situação que você pode ter a curiosidade de descobrir e procurar depois conhecer mais sobre o assunto. O propósito aqui é destacar a pessoa de Abraão. E por que o propósito é destacar a pessoa de Abraão? É porque Abraão vai ocupar agora, na sequência de nossa leitura, um lugar privilegiado na história da cristandade. Abraão é aquele chamado amigo de Deus. Abraão é conhecido como o pai da fé. E o Senhor Jesus vai dizer que no instante em que nós cremos na pessoa dele e submetemos ao seu senhorio, nós também somos chamados de filhos de Abraão, mesmo sendo de Carmópolis de Minas, brasileiro, e essa nacionalidade espiritual é referendada na pessoa de Abraão. Abraão tem o seu lugar na história. Entretanto, Abraão tem o seu lugar na história, não é por causa das suas qualidades pessoais. Abraão tem o seu lugar na história porque foi escolhido por Deus. Essa região onde Abraão estava, o nome que Abraão tem, o nome que a sua esposa possui, dão indícios de que eles tinham atitudes pagãs, que eles não eram conhecedores de Deus como foram os antepassados. Vocês vão ver na história, na sequência da história, relação desta família de Terá com os seus ídolos. E o nome de Abraão, o nome de Sarai indica que eles tinham práticas contrárias àquelas exigidas por Deus. Então, a parte da sua mente essa ideia de que havia em Abraão qualidade para que Deus o escolhesse. Abraão teve qualidades porque Deus escolheu. Quando nós consideramos nessa perspectiva as verdades bíblicas apresentadas, isso enche a nossa vida de esperança. Tem conserto, tem jeito. Eu não sei como está a sua história hoje. A nossa responsabilidade é buscar conhecer a Deus. É pedir a Deus que abra os nossos olhos, os nossos corações e transforme a nossa história por meio de Cristo Jesus. A boa notícia nessa genealogia, tirando de uma prática pagã, alguém que vai ocupar esse espaço na história da igreja cristã,
é esperança. Queria que você enchesse seu coração hoje de esperança. Tem um Deus governando a história soberanamente, fazendo tudo para o bem dos seus eleitos e para a glória do seu nome bendito. Que Deus te abençoe.